Oi, gente. Bem, essa é a nossa aula do dia 15 de outubro, né? Dia dos professores, então eu estou esperando aí meus parabéns. Bem, o que é que nós vamos falar na aula de hoje? Nós vamos falar sobre os números primos, ou seja, é um assunto que vocês já conhecem, né? Eu acho que todo mundo conhece aí a definição do que é um número primo. Para quem não conhece, a gente vai falar hoje, e para quem já conhece, vamos reforçar aí esse conhecimento, né? Quando é que nós dizemos que um número inteiro positivo maior do que um, então, inteiro positivo e maior do que um número P, ele é dito primo quando 1 e P são seus únicos divisores positivos. Então, observem aqui que a gente está falando de divisor positivo. Então, o número P maior do que 1, ele é dito primo se os seus únicos divisores positivos são 1 e ele mesmo, tá? Quando o número não é primo, nós vamos dizer que ele é composto, tá? E quando é que ele não é primo? Quando ele tem divisores positivos diferentes do 1 e dele mesmo, tá certo? Lembrando a gente que na própria definição a gente já disse que o número inteiro positivo P maior do que 1, tá? Então, estou trabalhando com números inteiros e positivos maiores do que 1. Então, vamos pegar o número 2, por exemplo. Será que 2 é primo? Sim, né? 2 é um número primo. Por que 2 é primo, gente? Pois quem são, usando a notaçãozinha que a gente já conhece, quando a gente estudou lá os divisores, ó, quem são os divisores de 2 positivos, né, gente? É o 1 e o 2, correto? Vamos ver o número 3. O 3 é primo? 3 também é um número primo, né? Por quê? Quem são os divisores positivos de 3? É só um e ele mesmo, correto? Eu vejo o 4 é primo? Epa, não, né, professora? Por que o 4 não é primo, gente? Aí você vai pensar, quem são, né? A resposta é não. Por quê? Quem são os divisores positivos de 4? 1 é sempre um divisor, né, gente? De qualquer número, isso a gente já aprendeu. Aí, mas o 2, ele também divide o 4. O 3 não e o próprio 4. Então, ele não é um número primo, né? E aí eu posso ir tentando, 5 é primo? 5 é, né? Os únicos divisores dele são 1 e ele mesmo. O 6, não, o 6 não é primo, ele é composto. Quem são os divisores positivos de 6? O 1, o 2, o 3 e o próprio 6, tá certo? Então, a gente tem que o 4 seria um número composto, né? A gente pode até lembrar de um detalhe maior, né, gente, que diz respeito aos números divisíveis por 2, que todo número par, ele é divisível por 2, não é verdade? Ou seja, todo número par, com exceção do próprio 2, ele sempre vai ser composto, né? Por quê? Para ele ser composto, basta que ele seja divisível por algum número diferente de 1 e dele mesmo. No caso, pense em qualquer número par diferente do número 2. Sempre ele é divisível por 2. Então, ele vai ser divisível por mais do que esses dois divisores que tem que ser para ele ser primo. Para ele ser primo, só 2 divisores, gente, que é 1 e ele mesmo, tá certo? Então, a gente viu aí alguns exemplos, né? Vamos passar aqui no próximo slide, a gente tem exemplos de números primos e números compostos. Aqui, os inteiros positivos, esses inteiros positivos, todos que estão aqui, são exemplos de números primos, né? São todos primos. Por quê, gente? Por que eles são primos? Porque os únicos divisores de todos esses números, vocês podem ver de um por um, né? Aqui o 2, o 3 nós já fizemos, o 5 eu já falei, o 7, o 11, o 13. Os únicos divisores desses números, ó, 17, 19, são todos só o 1 e ele mesmo, tá? Quando eu falar de divisores assim, eu estou falando de divisores positivos, como nós usamos na definição, tá? Então, a gente tem que todos esses números são primos.
Exemplos de números compostos. Nós temos aqui, ó, o 4, o 6, o 8, o 10. Por que eles são compostos, gente? Porque, por exemplo, o 2, ele divide o 4, né? Na verdade, é como eu já comentei, todo número par, gente, com exceção do 2, ele vai ser um número composto. Por quê? Porque todos eles eu sei que vão ser divisíveis por 2. O 6 também é divisível por 2, o 8 e o 10, né? Então, quando ele tem outros divisores além do 1 e dele mesmo, nós vamos dizer que eles são compostos. Por isso é que a gente diz que esses são números compostos, tá? E aí, uma observação importante. Todo número que é composto, eu posso escrevê-lo na forma A vezes B. Se N é composto, então eu posso escrever ele como sendo A vezes B, correto? Com A e B entre, na verdade, ao invés de 0 e N, é entre 1 e N, né, gente? Entre 1 e N. Tá certo? Por exemplo, vamos ver uma situação aqui. O número 6 é um número composto, correto? Porque eu posso escrever ele como sendo 2 vezes 3, né? Onde o 2, ele está entre 1 e 6 e o 3 também está entre 1 e 6, certo? O número 15. O 15 também é composto, eu posso escrever ele como 3 vezes 5, né? Onde o 3 está entre 1 e 15 e o 5 também está entre 1 e 15, tá? Então, a gente tem uma observação super importante aqui para fazer também, né? Então, todo número composto ele pode ser escrito da forma A vezes B. Nós já sabemos, e aí nós temos mais. A gente tem que o 2 divide o 6 e o 3 também divide o 6, assim como o 3 e o 5 dividem o 15, né, gente? É que todo inteiro positivo, tá? Então, a gente está tratando de inteiro positivo, né? Maior do que 1, todo inteiro positivo maior que 1 possui um divisor primo. Então, olha que interessante esse resultado, gente. Guardem ele aí para vocês que é super importante. Todo inteiro positivo maior que 1 tem um divisor primo, tá? Vamos ver aqui um teorema. Olha o que esse teorema nos diz. Se P é um primo tal que P divide o produto de A vezes B, então P divide A ou P divide B. Então, o que nós temos aí? Se P divide o produto, isso implica dizer que o P vai dividir o A ou vai dividir o B, ou seja, ele divide pelo menos um dos dois, né? Como é que a gente explica isso? Um dos dois fatores. Então, se eu tenho um número primo que divide o produto dos elementos A e B, divide o produto de A com B. Então, ele vai dividir pelo menos um dos dois elementos. Ou se ele não dividir o A, ele vai dividir o B. Ou se ele não divide o B, é porque ele divide o A, tá certo? Por exemplo, 2 é um número primo que divide 2 vezes 3. Ou seja, porque eu sei que 2 divide quem? 2 vezes 3 aqui seria o quê, gente? O 6, né? Então, ó, 2 divide o produto, correto? Divide 2 vezes 3. E aí nós temos aqui, então, o 2 eu garanto que ele vai dividir um dos dois elementos, ou o 2 ou o 3, ou ele poderia dividir os dois. Nesse caso, eu sei que ele divide quem? Ele divide o 2, tá certo? Um outro exemplo, 3, por exemplo, é um número primo e divide 3 vezes 10, ou seja, o 3 divide o 30, correto? 3 divide o 10? Não, ele não divide o 10. Então, pelo teorema, eu garanto que ele divide quem? Ele divide o 3, né? E nós sabemos que ele divide o 3. Então, a gente tem o quê? Se o P é primo, ele vai dividir um dos dois elementos, correto? Ou ele divide o 3,
ou ele divide o 10, né? Já que ele está dividindo o produto. E, na verdade, quando ele divide apenas um deles, a gente já sabe que o MDC vai ser igual a 1, né? Entre esses números, tá certo? Então, guardem esse resultado, é bem importante. Caso vocês pensem, ai, professor, eu queria ver a demonstração desse teorema. Me peçam, sempre estou falando isso para vocês, gente. Peguem lá, me peçam para demonstrar, que eu vou fazer um videozinho só com a demonstração, tá? Só para não tornar a nossa aula muito longa e cansativa, certo? Então, o que eu quero que vocês assimilem é o enunciado desse teorema. Professor, eu quero aprender a demonstrar. E vou lá e vou fazer a demonstração separadinha. Mas agora eu quero que vocês entendam que o teorema está nos dizendo que se P é um número primo, tal que o P divide o A vezes B, e isso implica que o P vai dividir pelo menos um dos dois elementos, ou seja, ele vai dividir o A ou o B, tá certo? Temos uma generalização para esse teorema, tá? Se P é um primo, eu acho que tem alguma coisa faltando aqui, ó. Se P é um primo, tal que P divide esse produto de A1, A2, AN, então existe um índice K, tá? Onde esse K vai estar entre 1 e N, tal que o P vai dividir o AK, ou seja, eu estou informando aqui, ó, que se P divide esse produto, né, desses elementos, que são quantos? N elementos, vai existir um índice K, ou seja, um A índice K que está aqui entre esses elementos que o P está dividindo, tá certo? Então, algum desses elementos vão ser divisíveis por P. E aí a gente vai para o teorema mais importante que nós temos na aula de hoje, que é o teorema fundamental da aritmética, né? Como o nome já diz aí, é o teorema fundamental da aritmética. Todo inteiro positivo n maior que 1 é igual a um produto de fatores primos. Tal decomposição é única, olha que importante aqui, essa decomposição é única, a menos da ordem. Então, vamos lá ler de novo. Todo inteiro positivo n maior do que 1, ou seja, 2, 3, 4, 5, é igual a um produto de fatores primos. Se vocês observarem, vocês têm essa informação desde a infância. Vocês lembram quando vocês calculavam lá em MMC, MDC, fazendo fatoração? Ou vocês pegavam um número e a professora falava assim, ó, faça a decomposição desse número em fatores primos. Vocês lembram disso? Então, é exatamente isso, né, que a gente fazia. Por quê? Porque a gente tem que todo inteiro positivo maior do que 1, ele é igual a um produto de fatores primos, ou seja, ele pode ser escrito como um produto de fatores primos. Por isso é que a gente conseguia fazer aquela decomposição dos nossos números em fatores primos, tá? Nós usávamos o quê? O teorema fundamental da aritmética, né? E aí agora a gente já sabe que essa decomposição é única. Única a menos da ordem, a gente quer dizer assim, ó, gente, vamos pegar um número 6, por exemplo. Eu consigo escrever ele como 2 vezes 3, correto? Aí o 2 é primo e o 3 também é primo, né? A gente escreve ele como um produto de fatores primos, correto? Eu podia pegar esse menos 6 e escrever ele como 3 vezes 2, ó, tá? Então, eu tenho também aqui, professora, são duas formas diferentes, essa decomposição está diferente dessa? Não, né? A gente já sabe que vale a comutatividade na multiplicação, então a decomposição é única a menos da ordem, ou seja, a ordem desses números pode estar diferente, né? Mas a decomposição vai ser única, né? Porque é a mesma coisa, tá certo? E é claro que essa é só uma situação, a gente pode pegar qualquer número, por exemplo, se eu pegar um número 27, eu posso decompor em fatores primos, não posso? Normalmente, quando a gente está lá na infância, a gente, para fazer essa decomposição, a gente pegava e fazia assim, né? 27, a gente vê, dá para dividir por 2? Não, por 3 dá, né? Aí dá 9, dá por 3, dá 3, dá por 3 e dá 1. Isso aqui seria o quê, gente? 3 vezes 3 vezes 3,
Usando as regrinhas lá da potenciação, as propriedades, repete a base, soma os expoentes, 3 ao cubo. Então, posso escrever o 27 como sendo 3 ao cubo, né? Ou seja, 3 vezes 3 vezes 3. E aí, a gente fez a decomposição num produto de fatores primos, ó, porque esses são todos números primos, tá certo? Que aí, no caso, seria o 3 vezes 3 vezes 3, né? Vamos ver uns exemplos, né, dessa situação. Se eu peço para vocês fazerem a decomposição desses números aí em fatores primos. A gente antecipou algumas sem querer, desculpem aí, ó. Coincidentemente, eu escolhi os mesmos números, né? O 6 é 2 vezes 3, o 27, como nós já fizemos 3 vezes 3 vezes 3, que eu vou colocar 3 ao cubo. Ah, o 360, aí eu vou lá relembrando minha infância, né, aqui. 360, bora lá, gente, me ajudem que eu sou ruim de conta, hein? Dividido por 2 é 180, dividido por 2, 90, né? Dividido por 2, 45. Já sei que não dá mais por 2, por 3. Por 3 vai ser 15. Por 3 vai ser 5. E daí por 5 é 1. Então, o que é que nós temos? 2 elevado a 1, 2, 3. 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Olhem aí. Então, vou escrever aqui, ó. 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Se vocês fizerem esse produto aqui, ó, de fatores primos, né, gente? São todos primos, ó, o 2, o 3 e o 5. Vai dar igual a 360. Então, essa é a decomposição aí do nosso número em fatores primos e a gente sabe que ela é única. Ah, professora, eu escrevi o 2, o 5 e depois o 3. Continua sendo única, né? Como a gente fala lá no teorema fundamental da aritmética. O que ele diz, gente? Que todo inteiro positivo n maior que 1 é igual a um produto de fatores primos. Essa decomposição ela é única a menos da ordem, tá? Então, não podemos esquecer desse detalhe. Vamos aqui falar um pouquinho de notações. Todo inteiro positivo n maior do que 1 admite uma decomposição dessa forma. Isso é exatamente o que o teorema está nos dizendo, né? Todo número inteiro positivo n maior do que 1 admite uma decomposição dessa forma, que é um produto de fatores primos, não é isso? Qualquer n ele se escreve como P1 elevado a K1, vezes P2 elevado a K2, vezes PR elevado a KR, tá? E aí, aqui eu vou trabalhar essa notação com vocês. Esse símbolo, gente, vocês já conhecem com certeza esse símbolo que é o somatório, né? Então, a gente está familiarizado com esse símbolo, somatório. Esse é o que nós chamamos de produtório, tá? Lembrando que todos esses numerozinhos aqui, P, gente, esses PIs aí que nós temos, são o quê? São números primos, tá? Esses P's aqui, ó, são produtos de números primos, né? Então, qualquer número inteiro positivo n maior do que 1 vai admitir essa decomposição aqui, que é em fatores primos, né? Que usando aqui o símbolo matemático do produtório, a gente quer dizer que ele pode ser escrito como produto de PIs elevado a KI, onde I está variando de 1 até R, ó, porque eu coloquei o produto de R fatores primos, tá? Onde KI é um inteiro positivo e cada PI é um primo, né? Essa decomposição, ó, do número dessa maneira como produto de números primos, né? Uma decomposição do número aqui ó, em números primos, nós vamos chamar de decomposição canônica, tá? Então, isso nós chamamos de decomposição canônica. Então, nós estamos vendo que todo número inteiro positivo n maior que 1 admite, aliás, né, essa decomposição, como sendo o produtório de PIs elevados a KIs com I variando de 1 até R. Coloquei um exemplo aqui, ó, 17.460.
é um número alto, né, gente? Então, fazer a decomposição desse número em números primos é fazer o quê? Você vai lá, já sabe como faz, ó. É a mesma coisa que 2 ao cubo, 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 7 ao quadrado. É o produto de fatores primos, tá certo? Cada númerozinho desse é um número primo e nós temos os expoentes, né, que são inteiros positivos, tá certo? Então, se eu quiser lá verificar, eu vou lá e faço a decomposição, eu faço aqui essa operação e vejo que vai dar 17.460. Ou seja, quanto maior o número, gente, vai dando mais trabalho da gente fazer essa decomposição, né? A gente tem um resultado muito importante agora que nos ajuda a encontrar o MMC e o MDC, tá? Em relação a esse resultado que a gente está tendo aí. Então, note que se esse N, que é o produtório, né, gente, desses números, desses PIs elevados a KIs, aí, com I variando de 1 até R. O conjunto dos divisores positivos de N é o conjunto de todos os números da forma... todos os números dessa forma. Olha só, se N pode ser escrito dessa maneira, gente, preste atenção aqui, ó. N pode ser escrito como sendo esse produtório, certo? Que a gente acabou de ver como é que é a cara dele, né? Então, o conjunto dos divisores positivos de N, quem pode dividir o N são todos os números dessa forma também, onde esse CI, esse expoente, não pode ser maior do que o expoente de KI. Ele pode ser até igual, mas pode ser zero, mas ele não pode ser maior, né? O que eu quero dizer com isso, gente? Vamos ver se vocês entendem. Aqui, isso é mais uma questão de notação, mas é importante que vocês entendam. Nosso número vamos dizer, o N é P1 elevado a K1, P2 elevado a K2, é isso que a gente tem, né? Até PR elevado a KR, correto? Então, é o conjunto, todos os números da forma PI elevado a CI, né, que é o que a gente tem aqui, ó. O que nós temos? Eles são divisores desse número. Só que o que a gente vai se preocupar é o que, gente? Que cada expoentezinho desse aqui, ó, vou botar em azulzinho, C1, C2, C3 até o CR, vai ter que ser, o C1 vai ser menor ou igual ao K1. O C2 menor ou igual ao K2, CR menor ou igual ao KR, correto? E pode ser zero, professor, esses expoentes podem, né? Sem nenhum problema. Mas eles sempre têm que ser menor do que esse. Mas por quê, professora? Porque se a gente está dizendo que é divisor, ou seja, se esse Dzinho divide o N, né? Eu estou dizendo que esse número é divisor. Então, ele divide esse aqui, correto? Então, se ele é um divisor, se ele divide, o resultado tem que dar um número inteiro. O resultado dessa operação tem que dar um número K, que K, gente, não, K pode confundir com índice, né? Sei lá, deixa eu ver. Tem que dar um número T, que pertence ao conjunto dos números inteiros, tá? O resultado dessa divisão tem que nos dar um número inteiro, já que é um divisor, né? Isso a gente já sabe que isso foi um dos nossos aprendizados, né? Quando a gente estudou a divisibilidade, tá certo? Então, essa notação aí de produtório, não se preocupem muito com isso, mas procurem entender de forma geral, né? E é isso aqui que é o que vai nos ajudar a achar MDC e MMC, e é o que muitas pessoas falam, eu sabia calcular MMC e MDC de outra maneira, né? Não era usando o algoritmo de Euclides, mas vocês vão ver que o algoritmo de Euclides, usando as divisões sucessivas, é muito mais prático quando os números são altos, gente, do que usar esse método, tá? Vamos já ver aqui, ó. Conhecidas as decomposições canônicas, a gente já sabe que é uma decomposição canônica, né, gente? A gente aprendeu ainda há pouco. Professora, já esqueci, volta lá, tá aqui, ó. Todo inteiro positivo N maior que 1 admite uma decomposição dessa maneira.
o produto desses fatores primos, correto? Ampliei demais. Isso nós chamamos de decomposição canônica, certo? Conhecidas as decomposições canônicas dos inteiros positivos A maior que 1 e B maior do que 1, o MDC entre A e B é o produto dos fatores primos comuns às duas decomposições, tomados cada um com o menor expoente. O quê? Vamos botar lá. MDC entre A e B é o produto dos fatores primos, então, o produto dos fatores primos comuns às duas decomposições. Então, eu vou fazer a decomposição do A, a decomposição do B, depois eu vou pegar e olhar os fatores primos comuns às duas decomposições, esse produto que eu vou pegar, pegar com menor expoente, é o que vai nos dar o MDC. Vamos já fazer um exemplo dessa situação, né? Eu acho melhor um exemplo numérico para a gente entender bem, depois a gente volta e define o MMC, tá? Então, quem é o MDC? Por exemplo, aqui, entre 44 e 32. Então, eu vou fazer a decomposição do 44, vou fazer a decomposição do 32 em fatores primos. Vamos lá. Então, vou colocar aqui o 44, vamos fazer a decomposição por 2 dá 22, por 2 dá 11 e por 11 dá 1. Então, ele é 2 ao quadrado vezes 11. Vamos fazer a decomposição do 32, gente. Você vai lá. Por 2 dá 16, por 2 dá 8. Esse aqui a gente sabe fazer de cabeça, né? 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse é 2 à quinta. O que diz lá o resultado para a gente? Vou calcular o MDC entre 44 e 32. Faço a decomposição. Daí, vamos voltar lá. É o produto... Quem é o MDC? É o produto dos fatores primos comuns às duas decomposições, tomados com menor expoente. Então, vamos lá. Eu olho para cá, né? Os fatores primos comuns, quem são? Esse 2 é comum, certo? Com menor expoente. Quem é o menor expoente? É o 2. Então, é 2 ao quadrado e o MDC vai ser 4. Entenderam? Olham as duas decomposições e vejam os fatores comuns. O fator comum é só o 2. Pego o menor expoente, 2 ao quadrado. Então, o MDC entre 44 e 32 é 4, tá certo? Lembrando aí, ó, que eu tomei o MDC, o máximo divisor comum. Eu tomei o menor expoente. Quem é o MMC? Vamos voltar lá. E o MMC entre A e B, o MMC entre A e B é o produto dos fatores primos comuns e não comuns. Epa! Produto dos fatores primos comuns e não comuns, as duas decomposições, tomados cada um com o maior expoente. Então, aqui eu coloco os comuns e os não comuns tomados com o maior expoente. Então, vamos usar esse resultado, né? Então, a gente vamos fazer lá o mesmo exemplo, né? Só que dessa maneira, vamos voltar. Então, agora a gente não precisa mais fazer a decomposição, porque a gente já tem. E eu vou calcular o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum, entre 44 e 32. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar os fatores comuns e não comuns. Então, comum e não comum é o 2 e o 11. É o produto dos dois, mas com o maior expoente. Quem é o maior expoente do 2? É o 5. E o maior expoente do 11 é 1. 2 à quinta nós sabemos que é 32, né? A gente acabou de fazer aí. Então, vai ficar 32 vezes 11, deixa eu fazer na calculadora, 352. Esse seria o mínimo múltiplo comum, tá certo? Então, vocês entenderam aí a ideia? Qualquer um desses vocês vão fazer da mesma forma. Ah, professora, como é que eu faço 234 e 12? Mesma maneira, vocês vão fazer a decomposição
do 234 e do 12, tá certo? Se eu quero, eu vou colocar aqui só essa decomposição para vocês verem qual seria o valor. Ó, a decomposição do 234 seria 2 vezes 3 ao quadrado vezes 13. A decomposição do 12 vai ser 2 ao quadrado vezes 3. Então, quem é o MDC de 234 e 12? Aí você vai lá. MDC, gente, vocês vão pegar os fatores comuns. Quem é comum nas duas decomposições? O 2, o 3 é comum, é um fator comum nas duas decomposições. Eu tomo o menor expoente de cada uma delas. Então, o menor expoente é um 1. Então, vai ficar 2 vezes 3. E esse MDC é 6. Quem seria o MMC entre esses dois números? Eu pego os fatores comuns e não comuns com o maior expoente. Então, vai ser o 2, o 3, ó, comum e não comum. Então, 2, 3 e 13, correto? Deixa eu apagar esse sinalzinho, ficou aqui no lugarzinho errado, né? Para não atrapalhar a gente. Então, vai ficar o 2, o 3 e o 13, porque são todos os fatores, né? Incluindo os não comuns. Com maior expoente, qual é o maior expoente do 2? É 2, o maior expoente do 3 é 2 e do 13 é 1. Aí vocês vão fazer essa continha aí. Vamos ver aqui, eu vou pegar a calculadora, tá, gente? E vou fazer 4 vezes 9 vezes 13. 468. Isso vai me dar o MMC entre 234 e 12. Bem, gente, era isso que eu queria passar para vocês por enquanto, né, a respeito dos números primos. Eu espero que vocês estejam entendendo. Se vocês não estiverem, não deixem de me perguntar, de tirar dúvidas, mas vocês estão vendo aí o que é importante da aula de hoje é saber bem a definição dos números primos, né, gente? O que é um número primo? Considerando aí um número P maior do que 1, tá? E a gente viu que esse um número ele é dito primo quando os seus únicos divisores positivos são 1 e ele mesmo, correto? Quando ele não é primo, ele é dito composto, tá? Uma outra informação bem importante que a gente tem na aula de hoje, que todo número par, com exceção do número 2, ele é um número composto. Por quê, gente? Porque todos são divisíveis por 2, tá certo? Então, estudem, façam aí a listinha de exercícios e qualquer coisa é só me procurar.